Olá! Hoje nós vamos falar de lógica proposicional, continuando o conteúdo de equivalências, mas vamos apresentar os conceitos de formas normais e satisfatibilidade. A gente vai relembrar alguns pontos aqui antes do início do novo conteúdo. As equivalências elas são úteis principalmente para que a gente possa alterar a composição de fórmulas a seu proveito, simplificar fórmulas e transformar uma fórmula em outra fórmula mais fácil de interpretar. Puxando o gancho do exercício 3 que vocês fizeram, justamente tinha a simplificação de algumas expressões, de algumas fórmulas proposicionais, utilizando as regras de equivalências vistas. Logo, essas equivalências vão servir justamente para fazer essa simplificação e transformar uma fórmula em outra. O objetivo de facilitar, de transformar uma fórmula mais complexa para uma mais fácil, é para que a gente possa depois identificar os valores lógicos que aquela fórmula determinada, aquela fórmula proposicional, vai possuir ao final. E permite também que a gente identifique as equivalências e transforme essas fórmulas para que a gente possa utilizar de uma forma melhor. Já que construir a tabela verdade muitas vezes é custoso, tanto para a gente quanto para as máquinas também. Fazer a construção da tabela verdade para fazer essa verificação pode ser mais difícil, mais complexo e leva mais tempo. Consequentemente, então transformar, simplificar as fórmulas pode nos ajudar também a construir essas tabelas verdade e, consequentemente, chegar nos valores que são esperados ali a serem verificados e validados com base nas fórmulas que a gente tem por meio da lógica matemática. Então, após relembrarmos esse conceito, nós seguimos então para as formas normais e satisfatibilidade. E aí há uma pergunta. As fórmulas a seguir são satisfatíveis? Quando a gente pergunta se uma fórmula ela é satisfatível, na lógica matemática, a gente diz que no caso a satisfatibilidade ou validade são conceitos elementares da semântica. E aí nós questionamos se uma fórmula é satisfazível, se é possível achar uma interpretação ou um modelo que vai tornar a fórmula verdadeira. E aí, uma fórmula ela é considerada válida se todas as interpretações tornam a fórmula verdadeira. Nós temos também o oposto disso, que seria a insatisfatibilidade ou invalidade. E aí, nesse conceito, quando a gente está perguntando se as fórmulas a seguir são satisfatíveis, nós estamos querendo saber se a gente consegue chegar no valor verdadeiro dela quando aplicado. Até coloquei uma indicação aqui, O problema da satisfatibilidade booleana é o problema de determinar se existe uma determinada valoração para as variáveis de uma determinada fórmula booleana, tal que esta valoração satisfaça essa fórmula em questão, ou seja, indique que elas são verdadeiras. Aqui no segundo slide, nós temos, seja a seguir as fórmulas e suas respectivas fórmulas equivalentes na forma normal conjuntiva. As fórmulas a seguir são satisfatíveis? Ou seja, nós podemos falar que as equivalências ali e as equivalências entre essas fórmulas proposicionais, elas são satisfatíveis? Eu consigo chegar num valor verdadeiro delas? A gente fala que uma fórmula normal, o que é uma fórmula normal nesse caso? A gente só contextualizou e expôs algumas fórmulas proposicionais aqui para serem avaliadas, mas nós não temos a definição das formas normais ainda, certo? Para toda fórmula H da lógica proposicional, existe uma fórmula G, equivalente a H, que está na forma normal. Ou seja, nós estamos dizendo que existe, para uma proposição composta H, uma fórmula G equivalente a H, ou seja, tem o mesmo valor lógico de uma ou de outra, como a gente viu quando a gente estava aplicando as regras de equivalência lá. Agora, quais são os tipos de formas normais que existem? As formas normais, elas são fórmulas com estruturas pré-definidas a partir do conceito literal. O conceito literal, por sua vez, é um símbolo proposicional ou a sua negação. Um dos principais tipos de formas normais, então, é a forma normal conjuntiva. É a primeira que nós vamos identificar aqui. Uma fórmula H está na forma normal conjuntiva, ou na FNC, se contém conjunções entre disjunções
de literais. Quando eu falo de junções, eu estou falando o símbolo ou, certo? Para recapitular. E aí, no caso, o que acontece? Ele está falando que contém conjunções entre as disjunções de literais. Mais especificamente, nós podemos verificar se uma fórmula está na forma normal conjuntiva se nós temos as seguintes condições, se as condições forem atendidas. Se ela contém apenas os seguintes conectivos, o de negação, o e ou seja, não aparecem os conjuntivos nossos relacionados a condicional ou bicondicional. A negação incide apenas sobre os símbolos proposicionais, ou seja, não há uma negação sendo aplicada, por exemplo, para um trecho de uma fórmula proposicional entre parênteses. E a disjunção não tem alcance sobre a conjunção, ou seja, os símbolos de ou ali estão separados da conjunção, não interferem em si um no outro. E aqui nós temos alguns exemplos de formas normais conjuntivas, certo? Fórmulas proposicionais que estão aplicados, estão enquadrados nas formas normais conjuntivas. E aqui nós já vemos a primeira delas, aonde, por exemplo, eu atendo a questão de utilização dos símbolos apenas de ou, e negação, certo? Então nós vemos aqui, por exemplo, o ou, o e a negação. A segunda indicação é que a negação só pode ser aplicada aos termos proposicionais. Veja, eu não tenho negação sendo aplicada fora dos parênteses. Elas estão aplicadas dentro de cada proposição simples, no caso. E a última regra é que as minhas disjunções não estejam sendo interferidas pelas conjunções. No caso, o ou, todas as minhas fórmulas proposicionais relacionadas às disjunções estão bem separadas das minhas situações onde eu tenho o e. O mesmo ocorre para a minha fórmula aqui abaixo. Eu tenho as negações aplicadas somente nas minhas proposições simples. Eu tenho todos os excertos, todos os trechos de fórmulas proposicionais aonde o ou está interferindo, eles estão bem delimitados entre parênteses, de forma que o e não interfira diretamente nestes. Isso, então, eu considero formas normais conjuntivas. Voltando aqui para o conceito, então, contém apenas os seguintes conectivos, negação e ou. A negação incide apenas sobre os símbolos proposicionais, então, estão apenas sobre as proposições simples que nós temos, e a disjunção não tem alcance sobre a conjunção, que é essa divisão aqui, a disjunção não tem um alcance sobre a minha conjunção. Além das formas normais conjuntivas, nós temos também as formas normais disjuntivas. Visto que a conjuntiva está separando as diferentes partes da minha fórmula proposicional como um todo com e, a forma normal disjuntiva faz uso do ou para separar essas diferentes partes. Uma fórmula H, disse na fórmula normal disjuntiva, na FND, se contém disjunções entre as conjunções de literais. Ou seja, conjunções de literais é aquilo que está formado por meio do símbolo e outros símbolos ou proposições simples. E esses estão conectados, por sua vez, por meio das disjunções. Em relação às regras que definem uma forma normal disjuntiva, nós temos, tal como a forma normal conjuntiva, contém apenas os seguintes conectivos: negação e ou. A negação incide apenas sobre os símbolos proposicionais, ou seja, também não pode incidir sobre os parênteses. E a conjunção não tem alcance sobre a disjunção. Veja que é esse o ponto aqui que difere uma forma normal conjuntiva de uma disjuntiva. A conjunção nesse caso, ou seja, os meus conectivos e, não tem alcance sobre os conectivos ou.
E aqui nós temos alguns exemplos. Se compararmos, se retornarmos o vídeo nas fórmulas normais conjuntivas, poderemos reparar que o que há de trocas aqui estão relacionados aos símbolos OU e E. Nesse caso, adjuntivas têm a separação dos meus conjuntos literais aqui, que por sua vez estão, certo, conectados, ligados por meio do E, e fazem essa ponte entre os elementos proposicionais simples que eu tenho aqui. Além disso, a minha negação sempre ocorre a um desses literais. Não ocorre nos meus parênteses ou fora dele, de tal forma que todo aquele grupo ou aquele meu excerto, aquela minha parte da minha fórmula proposicional seja negada. Agora, vamos verificar como obter a forma normal conjuntiva e a fórmula normal disjuntiva das seguintes fórmulas. Lembrando que, olhando para elas, o que nós precisamos fazer é eliminar os símbolos condicionais ou bicondicionais, que nesse caso aqui não existem, reduzir também a incidência de parênteses que nós temos ali e também verificarmos se a negação não está sendo aplicada, por exemplo, para um conjunto de uma fórmula proposicional ou se ela ainda pode ser omitida ou alterada de acordo com uma simplificação. Para isso, nós vamos precisar fazer uso das nossas regras de equivalência já vistas nas aulas anteriores. Vamos lá? Bom, pessoal, então, para nós resolvermos, obtermos a forma normal conjuntiva e disjuntiva das fórmulas a seguir, nós precisamos utilizar as regras de equivalência, que estão aqui inclusive, para poderem serem substituídas e, consequentemente, tornar essa fórmula aqui menos complexa. Lembrando das 3 regras que nós precisamos aplicar, tanto para gerar uma forma normal conjuntiva e adjuntiva, certo? Nós temos que lembrar que nós devemos utilizar apenas os símbolos e, ou e a negação. A negação não pode ser aplicada ao parênteses e somente ao meu elemento proposicional ali, certo? A minha proposição simples, que a gente fala, geralmente representada pela letra minúscula. E eu tenho que lembrar de remover, então, os meus conectivos do tipo condicional e bicondicional. Para isso, eu preciso lembrar dessa ordem de precedência aqui. O menos precedente, o mais fraco, digamos, dessa ordem é a negação, seguido do ou e do símbolo E. Eu vou utilizar o acento aqui, circunflexo no caso, para a nossa resolução. O 3 aqui, que é o condicional, e o bicondicional. Então essa é a ordem. Aqui, quanto maior o número, mais forte é a questão do símbolo ali do conectivo que nós precisamos eliminar, então, dessas fórmulas aqui para simplificar ela. Nesse contexto, o primeiro processo que a gente pode fazer é tentar substituir pela equivalência e chegar a uma fórmula mais simples, e a gente pode também utilizar um outro método da tabela verdade proposto pelo livro. Nós vamos primeiro tentar aplicar as regras de equivalência aqui e fazer a simplificação. Então eu vou colocar aqui como 1, tá? Que é essa primeira regra que nós estamos, essa primeira forma que nós estamos tentando fazer a simplificação. Vou copiar alguns elementos aqui para ficar mais fácil, para a gente tentar transcrever a fórmula aqui da melhor forma possível, tá? Ok. E aí depois eu tenho o E, negação de P, ou negação de Q, fecha parênteses, certo? Então aqui eu tenho se R, então P e Q, e negação de P ou negação de Q. Então é essa representação aqui, só transcrever ela aqui de outra forma. Então, o que a gente precisa fazer primeiro é verificar quais dessas indicações aqui eu preciso eliminar primeiro. No caso, eu vou dar preferência, considerando a minha ordem aqui de precedência, pela condicional. Então, eu preciso vir nas regras de equivalência e verificar qual regra eu posso aplicar aqui para eliminar essa condição aqui. Então, eu posso utilizar, no caso aqui,
a minha condicional, certo? A condicional, então eu começo colocando o símbolo aqui de equivalência, porque eu estou querendo dizer que essa fórmula aqui equivale à próxima que eu vou digitar aqui. E aí eu vou começar. Bom, eu posso deixar os parênteses aqui para separar essa parte da minha fórmula, esse primeiro termo aqui desse segundo, certo? Esse conjunto de proposições ali. E eu vou aplicar, então, a condicional. Bom, a condicional diz para mim que se P, então Q, se torna negação de P ou Q. Então, o R, consequentemente, vai se tornar a negação, vai ficar negado aqui no caso. Eu vou colocar o símbolo ou, certo? E todo o meu outro valor, no caso, P e Q, ficarão entre parênteses, porque são o segundo termo dessa representação aqui no caso, tá? Eu adicionei mais um parênteses aqui para separar os dois. E aí, no caso, eu posso continuar e posso verificar se existe alguma regra de equivalência que pode ser aplicada aqui. Nesse caso, não existe, ela já está simplificada aqui, a gente não precisa simplificar nada. Aparentemente, por enquanto é só repetir ela, tá ok. Agora eu vou para a próxima linha e vou continuar seguindo para uma próxima aplicação de regra de equivalência. Qual regra de equivalência agora eu posso aplicar para poder fazer a simplificação dessa minha fórmula proposicional agora, certo? Bom, o que eu tenho como inválido aqui? Primeiro, o E, no caso, ele vai ser superior ao ou aqui no caso, e também está sendo superior ao meu ou que eu tenho aqui, certo? Então, eu preciso tentar eliminar esses parênteses aqui para simplificar um pouco mais essa fórmula. E aí, nesse contexto, eu posso usar o quê? Posso usar a associativa para tentar eliminar esses parênteses aqui e gerar uma fórmula mais específica, colocar ela uma fórmula normal, certo? E aí eu preciso analisar qual dessas regras de equivalência eu posso utilizar. Eu tenho aqui, por exemplo, o P ou Q ou R, certo? E eu tenho também o P ou Q e R. E é o que se enquadra aqui, é uma distributiva aqui. Então eu posso aplicar a distributiva nessa situação. No meu caso, então, vai ficar a negação de R. Eu estou com o símbolo ou aqui e o E interno. Então, eu estou considerando essa parte aqui para especificar. Então, eu tenho o E e o O, né, externo e o E interno. Então, dentro aqui dos meus parênteses permanece o OU, no caso, e aí eu vou considerar o P, e eles estão conectados por meio do símbolo E, aqui no caso. E agora eu coloco a segunda parte, que é novamente o meu R negado. Eu falo R negativo, né, pessoal? E, no caso, o OU com o Q, que é o meu segundo termo aqui, dentro da minha fórmula. E, no caso, posso repetir essa segunda parte aqui. Então, aqui eu tenho a minha simplificação da minha fórmula. Por que eu sei que a minha fórmula está simplificada? E aí eu pergunto, ela é conjuntiva ou ela é disjuntiva? Ela é a FNC, no caso. Por quê? Porque eu estou conectando as minhas diferentes fórmulas proposicionais aqui, ó, com o E. Então, meu símbolo E faz essa conexão. Os meus diferentes símbolos proposicionais aqui, né, simples, eles estão todos, ou eles recebem a parte negativa ali, ou eles estão entre os conectivos aqui, ou no caso, certo? Estão todos isolados. Se no caso aqui fosse o ou, eu teria então a minha forma normal disjuntiva, certo? Nesse contexto, eu provei aqui por meio das regras de equivalência que essa é a minha simplificação. Mas eu ainda posso usar a tabela verdade para tentar fazer uma outra
um outro processo de resolução que pode dar, inclusive, a tendência é que dê realmente um valor diferente do que a gente coloca aqui na equivalente, mas os resultados têm que ser o mesmo. Lembrando que a gente está verificando se essas fórmulas elas são satisfatíveis, né? A satisfatibilidade da minha fórmula. Nesse contexto, eu tenho que obter um valor positivo, verdadeiro, quando eu criar a minha tabela verdade. Então, essa daqui é a FNC, e agora a gente vai tentar aplicar o outro processo que seria a tabela verdade. Bom, primeiro eu tenho que identificar quais termos eu tenho aqui para poder utilizar. Eu tenho o R, o P, o Q. Então, vou começar pelo P, Q e o R, e vou gerar a tabela verdade aqui. Eu acho melhor eu colocar uma tabelinha aqui para ficar mais fácil para a gente poder enxergar e até identificar depois os termos, certo? Vou colocar umas colunas a mais e depois a gente apaga qualquer coisa. Bom, então eu tenho o P, o Q, o R, a negação de P, a negação de Q, por enquanto. E aí, eu tenho os meus valores. Verdadeiro, 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 verdadeiro. São 3 termos aqui, certo? Falso, falso, falso e falso. Aqui, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso e verdadeiro e falso. E agora a negação de P. Então, 4 primeiros aqui são falsos e os 4 últimos verdadeiros. De Q? Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. E agora, posso até diminuir um pouquinho aqui na minha tabela. Não preciso de tanto espaço aqui para identificação desses valores. E agora eu vou aplicar para o primeiro termo aqui. Eu posso usar o mais simples, né, no caso, para resolver a tabela verdade aqui. Eu vou usar, então, o que tem a menor precedência, P e Q. E aí eu já posso colocar qual vai ser a próxima análise que eu vou fazer aqui no caso, que vai ser a negação. Não, eu vou colocar até a implicação. A implicação de R sobre esse termo aqui, certo? Vou copiar aqui, fica mais fácil. E depois eu farei a negação de P ou a negação de Q. E agora a gente precisa inserir mais uma coluna aqui, que é a coluna que vai representar toda a minha fórmula aqui, tá? Então aqui, e aí eles estão separados aqui entre parênteses. Vou colocar os parênteses para deixar ela igual. Posso copiar ela daqui, né, pessoal? É mais fácil. Que é o E ali que a gente quer resolver aqui, né? É esse termo aqui que a gente está resolvendo nessa situação. Vou colocar negrito aqui. Aqui a gente está resolvendo isso daqui. Então, vou colocar em negrito para destacar, porque isso daqui a gente já tem resolvido aqui depois. Ok, então, P e Q. Vamos fazer a análise dos dois. Tabela verdade do E vai ser verdadeiro sempre que os dois forem verdadeiros. Nos outros casos, vai ser falso. Se R, então, P e Q. E aqui no caso, né, só vai ser falso quando o meu precedente for verdadeiro e o caso aqui, o P e o Q, o consequente, for falso. E aí, no caso, vamos analisar a tabela, né? Ó, R, verdadeiro, P e Q, verdadeiro. Então, aqui é verdade. O R, falso, e P e Q, verdadeiro, é verdadeiro. O R, verdadeiro, e o meu P e Q, falso, aqui é falso. Falso com falso, verdadeiro. Verdadeiro, o R verdadeiro e o F falso, aqui eu tenho
falso novamente. O F com F, tenho falso aqui. Verdadeiro com falso, eu tenho falso. Aqui é verdadeiro, né, pessoal? Confundi aqui. Ó, aqui é falso e aqui é verdadeiro, né? E aqui é falso. Só é falso quando o meu precedente for verdadeiro e o meu consequente for falso. Então, conferindo aqui, ó, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, falso. E aqui é verdadeiro. Tá errado aqui. Pronto. Agora tá correto. Só conferir de novo. Verdadeiro, falso aqui nessa caso. Verdadeiro pode. E não pode o contrário, né? O primeiro ser verdadeiro, o segundo ser falso. Falso. E verdadeiro e falso. Ok. E verdadeiro e falso. Tudo bem. Agora a gente segue aqui para negação de P ou negação de Q. Negação de P e negação de Q, se é o ou, ele vai dar falso somente quando os dois forem falsos. É o que aconteceu aqui. Falso, falso, falso e falso, verdadeiro, 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 verdadeiro e verdadeiro, os dois verdadeiros, certo? E agora a gente vai fazer o E. Então a gente vai considerar essa coluna com essa coluna, né? E essa coluna aqui no caso. Então o E só vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Então aqui é falso, 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 verdadeiro, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Agora, veja, nós não temos fórmula normal conjuntiva ou disjuntiva ainda. Nós temos a tabela verdade. E agora o que a gente vai fazer é analisar essa tabela verdade aqui. Eu vou até inserir uma nova coluna para que a gente possa fazer uma observação nessa coluna e a gente consiga, então, extrair a fórmula que vai representar para nós a fórmula normal dessa minha fórmula proposicional aqui que a gente está avaliando, que é essa. Isso daqui é só as ordens. Deixa eu até anotar aqui. Que isso daqui é a ordem de precedência. Só para a gente lembrar depois e utilizar depois na sequência nos outros exercícios. Então agora, nós precisamos identificar, por meio desse método da tabela verdade, as minhas linhas que correspondem a um valor lógico verdadeiro aqui no caso. Então eu tenho essa linha, eu tenho essa linha e essa linha. Marquei com 1, 2, 3 aqui para que a gente possa identificar depois. Bom, então eu tenho essas linhas marcadas. Agora, eu preciso determinar quais valores que são verdadeiros para que ele consiga representar aqui depois no valor da minha lógica proposicional, da minha fórmula, certo? Então, por exemplo, o valor P e o valor negação de Q, eles devem ser verdadeiros. Para que a minha regra, a minha fórmula proposicional final, tá? Eu estou analisando com base nela, tá? Com essa fórmula aqui, para que ela seja verdadeira. Então eu vou considerar no 1 aqui, no item 1, P, certo? E Q. Eles precisam ser verdadeiros aqui no caso, para que eu consiga inferir esse valor. No caso, os valores de R de negação de Q negação de P primeiro, né, pessoal? Vou colocar aqui negação de P primeiro para ficar na ordem que a gente colocou na tabela, tá? Negação de P, tá? Então eu tenho essa indicação aqui. Vamos lá, ó. O P aqui, eu estou analisando essa linha. Então, o P nessa linha, ele é verdadeiro. Então, ele permanece do modo que está aqui. O Q
nessa linha é falso. Então, eu coloco ele como negação. O R, nessa linha, ele é verdadeiro, ele é falso também. Então, eu coloco como negação. O P negado e o Q negado, a gente não coloca nessa linha aqui. Nós vamos analisar sempre o P, Q e o R. O P negado e o Q negado, eles foram utilizados, na verdade, para a gente poder olhar para essa fórmula aqui e fazer o cálculo depois do valor lógico dela. Tá? Então, a gente só permanece com os nossos valores, as nossas proposições simples ali no caso. Então, na sequência, como nós estamos falando no contexto da técnica para achar uma fórmula específica que vai mostrar a disjunção, tá? Aqui a gente está fazendo para achar a disjunção. Então, essa fórmula aqui, ó, vou colocar até aqui antes. Fórmula normal disjuntiva, tá? Então, a gente tem esses elementos sendo conectados com o E, com a conjunção. Agora eu vou analisar a linha 2. Já vai fazer sentido isso, tá, pessoal? Analisando na linha 2, eu tenho o P como F, como falso. Então, eu tenho negação de P com o conectivo E. Eu vou analisar agora o Q. É verdadeiro, então o Q permanece como está lá. E agora, o último termo aqui, o R, que é falso. Então, vai ser negação de R. Então, eu tenho mais um valor, uma fórmula proposicional aqui do 2. E agora, eu vou para a linha 3. E eu tenho todos os termos, tanto o P quanto o Q, quanto o R, negados. Certo? São os 3 falsos aqui no caso. Por que eu coloquei o E aqui? Tá? Porque se eu estou fazendo a forma normal disjuntiva, eu obrigatoriamente vou conectar todos esses valores aqui com um OU. Certo? Disjunção, um OU. Então, agora, eu falo que isso daqui vai ser representado por meio de uma fórmula que conecte todos os termos. E aí, no caso, eles vão ser conectados por meio da disjunção, do OU. E aqui, a gente obtém, então, vou colocar entre parênteses, né, a forma normal da disjunção para essa minha fórmula proposicional aqui. Tá? Então, eu obtive a fórmula normal da disjunção. E agora, como eu acho a fórmula normal da conjunção? Por que disjunção, pessoal? Ou aqui separado e letra E somente dentro aqui de cada excerto, de cada parte ali da minha fórmula proposicional. Agora, para que eu encontre a FNC, eu vou analisar todas as outras linhas que não foram analisadas quando verdadeiras. Então, olha só, uma dica. Quando o resultado da minha tabela verdade for verdadeiro, eu consigo obter, se eu analisar essas linhas que foram as verdadeiras aqui no caso, eu vou até colocar elas de uma outra cor aqui para a gente poder não confundir. Vou colocar de verde. Opa, aqui não, né? Vou colocar aqui com verde para a gente lembrar que a gente já analisou essa linha. Tá? Então, aqui é verde. E aqui também é verde. E eu deixei a cor aqui no fundo diferente. Certo? E é verde também. Bom, então essas linhas a gente analisou para FND. Então, todos os valores verdadeiros aqui no final, a gente analisa para formar a forma normal disjuntiva, certo? Então, agora a gente segue para a forma normal conjuntiva desses termos. E agora a gente precisa analisar 1, 2, 3, 4, 5 linhas, tá, pessoal? Eu vou colocar essa fórmula aqui para cima e vou deixar essa daqui para baixo para que a gente possa enxergar a tabela aqui.
Bom, então, no primeiro caso, na primeira linha ali, ó, a gente vai considerar o P como verdadeiro. Então, vai ser o valor de P. Eu posso fazer de outra forma. Posso fazer assim, ó, P verdadeiro, colocar vírgula, Q é verdadeiro. Faço aqui. E o R é verdadeiro. Essa situação. Tá? Vou para a linha 2. O P é verdadeiro. O Q é verdadeiro também. E o R é falso. Linha 3. O P é verdadeiro. O Q é falso. E o R é verdadeiro. 4. Aqui, ó, nessa linha agora. O P, no caso, é verdadeiro. O Q... Opa, minto, né? Aqui é falso. Falso. O Q e o R são verdadeiros. Q verdadeiro e o R verdadeiro. Então aqui, pessoal, o que nós temos que fazer é considerar, tá, a negação do valor que for verdadeiro. A gente inverte no contexto da conjunção. Enquanto aqui anteriormente, para formar a forma normal disjuntiva, nós colocamos a negação, por exemplo, na segunda linha aqui, ó, vem na segunda linha para minha letra Q, certo? Olha lá, ela ficou, no caso, a negação de P e negação de R para os valores que foram falsos. E ficou, né, somente a proposição simples lá, sem a negação, para o verdadeiro. Agora é o contrário. Quando os meus valores são verdadeiros, eu vou colocar a negação da minha proposição. Então, nessa primeira situação aqui, ó, que é a linha 1. Vamos lá, ó, voltar na linha 1. P, Q e R são todos verdadeiros. Então, eu tenho a negação de P ou a negação de Q ou a negação, botou aqui, né, de V. Na segunda linha, eu tenho negação de P ou negação de Q ou R, porque ele não está negado, certo? Ele permanece ali com o valor falso. Eu não quero transformar ele em positivo. Agora, próxima linha. Negação de P e negação de Q ou não? Nesse caso, não, porque o Q já é falso. Ou, na verdade, né, pessoal? Ou negação de R. Tá certo isso? Negação de R? Sim, porque todos os meus valores verdadeiros vão ser negados, tá? A minha proposição simples vai ser negada ali no caso. Na segunda linha, então, agora eu tenho o valor de P, né? Não vai ser negado, porque ele já está falso. A negação de Q ou a negação de R, porque está como verdadeiro. E nessa última aqui, eu tenho P ou Q ou a negação de R. Então, agora eu posso montar essa fórmula aqui, considerando os meus valores. Sempre agora que a gente está falando de uma forma normal conjuntiva, eu vou considerar o E para fazer essa conjunção. São 5 fórmulas aqui. Já vou adiantar aqui e colocar os 5 espaços para a gente só copiar e colar a fórmula ali de cada um. Então, aqui a linha 1. Aqui a linha 2. Aqui a linha 3. Linha 4.
e linha 5. Tá? Então aqui eu posso tirar uma prova desses valores com base nos valores que eu tenho na minha tabela verdade. Vamos fazer isso para verificar se tanto a fórmula normal conjuntiva quanto a disjuntiva, elas são exatas aqui e trazem um valor correto. Bom, então aqui, para o primeiro caso, se eu tenho, vou considerar essa linha aqui, a linha 2, tá, pessoal? Então eu vou pegar os valores que foram atribuídos, os valores lógicos para as minhas letras aqui, tá? E vou fazer a substituição. Então o P aqui nessa linha vale, a negação de P, na verdade, né? Vale falso. Negação de P, então é falso, ou negação de Q também é falso, ou negação aqui do caso, não é V, né, pessoal? Aqui é R, né? Vou fazer a correção aqui. Ou a negação de R. No caso, a negação de R aqui, essa linha que a gente está analisando, a linha 2, vai ser F, o que vai tornar verdadeiro. Então aqui eu tenho como saída um valor verdadeiro. Tá? Então essa primeira aqui eu já tenho um valor verdadeiro. Vou escrever aqui em cima. Tá? Então essa primeira linha eu tenho um valor verdadeiro quando eu estou analisando linha 2. Tá? Então aqui eu tenho verdadeiro para cá, e aí eu vou ter o conjuntivo E. Tá? Agora eu vou analisar essa parte aqui, considerando os valores que eu tenho na linha 2. Olha lá, negação de P. No caso, meu P aqui, na linha 2, ele é positivo, ele é verdadeiro, né? Então vai dar falso. Aqui, ou negação de Q é falso. Tá? Então aqui também deu falso. Ou negação de R, que deu verdadeiro. Então aqui eu tenho uma saída verdadeira. Vou para o próximo elemento aqui. Vou colocar aqui, tentar colocar um embaixo do outro para a gente poder visualizar melhor. Olha lá, agora eu estou essa análise com os valores que eu tenho na linha 2. Negação de P, já tem aqui, falso. Q, o valor de Q, verdadeiro. E negação de R, não tem aqui, mas negação de R vai ser verdadeiro. Então eu tenho outro verdadeiro aqui. Tá? Então outro valor verdadeiro aqui. E P, olha lá, é verdadeiro. Negação de Q é falso. E negação de R é verdadeiro. Então tem outro valor verdadeiro aqui. O que eu estou querendo verificar? Eu estou querendo verificar se isso daqui é satisfazível, certo? Se eu consigo obter um valor verdadeiro ao final, usando a fórmula normal de conjunção. E agora o último, olha lá, eu tenho P ou Q, os dois são positivos, são na verdade verdadeiros, certo? E negação de R, que também é verdadeiro. Então, se eu aplicar essa análise que eu apliquei para a linha 2 aqui, tá? Eu peguei essa linha aqui para qualquer uma outra dessas linhas aqui, o meu valor final tem que ser verdadeiro, tá? Eu posso tirar a prova fazendo a tabela verdade aqui no caso. Por que tem que ser verdadeiro? Porque tem que ser satisfazível. E é a mesma coisa se eu pegar, no caso, essa fórmula aqui e aplicar para tentar validar. Vou subir ela para cá, para a gente poder fazer a prova real dos valores aqui. Olha lá. Eu vou pegar agora a linha 2 também. Vamos lá. Vamos verificar se eu consigo aplicar a fórmula normal disjuntiva também para uma linha que consequentemente gerou para mim uma das partes ali da minha forma normal conjuntiva. Bom, veja lá. Eu tenho verdadeiro P e negação de Q, certo? Que é falso. E negação de R, que no caso vai ser verdadeiro. Só que aqui eu tenho um E, então vai ser falso, correto? Ou, estou analisando essa linha aqui, pessoal. E aí a saída dela está aqui, ó. Ou a negação de P, que vai ser falso, então. Q, que vai ser verdadeiro. E a negação de R, que vai ser verdadeiro. Por ser E aqui, eu tenho um outro valor falso, certo? Isso daqui vai dar falso de novo. Ou negação de P,
que é falso, negação de Q, que também é falso, e negação de R, que é verdadeiro. Então aqui também eu vou ter falso. Logo, o que eu vou obter aqui para essa linha 2? Eu vou obter o valor falso que corresponde ao valor de saída da minha tabela verdade. Certo? Se eu pegar essa linha aqui, que foi a que gerou a disjuntiva aqui no caso, ela vai dar o valor verdadeiro. Então, esses valores finais aqui têm que bater se eu aplicar nessas minhas fórmulas aqui. Perceberam que eu apliquei na fórmula e consegui obter os valores aqui que designam para mim a satisfatibilidade do meu valor, da minha fórmula. E aí, pessoal, é mais complicado, né? Ela é mais extensa, na verdade, você responder por meio da tabela, mas é uma forma de você tirar a prova real. Vou copiar aqui, recortar, na verdade, e vou continuar lá para baixo aqui, para a gente continuar no próximo exemplo, tá? Que é essa fórmula aqui. Deixa eu copiar os símbolos, a gente vai precisar do símbolo apenas de condicional aqui, esse, certo? Então, vou copiar a fórmula aqui para a gente poder trabalhar com ela. É o exemplo número 2. Certo. Então, eu tenho P, né, ou Q. Se P ou Q, então R e negação de R e negação, se negação de P, então S. Né? É essa fórmula aqui, ó, a segunda. Bom, então a gente vai começar a simplificar, então eu vou colocar o símbolo de equivalente lá. Vou começar a falar que essa fórmula aqui, ela vai ser equivalente a uma outra fórmula. Essa outra fórmula eu vou fazer por meio da onde? Utilizando as regras de equivalência que eu tenho aqui. E eu vou analisar. Essa regra de equivalência aqui, ó. Eu tenho P e Q. Se P e Q, então R. Eu tenho uma condicional aqui. E aí, pela ordem de precedência, a condicional é a primeira a ser eliminada aqui. Eu posso, inclusive, trabalhar nas duas condicionais que eu tenho aqui. Então, nessa primeira aqui, a condicional fala lá para mim, ó, que eu tenho que é equivalente à negação da minha proposição ali, ou que. Então, o que eu transformo? Eu faço a negação de P ou Q. Veja que eu estou pegando esse elemento aqui, o P, e substituindo pelo valor que eu tenho aqui, o precedente. Eu vou eliminar agora o sinal de condicional e vou colocar o ou, porque é o que ele me indica aqui na regra de equivalência. E faltou ainda a letra R, certo? E o R permanece aqui. Então, eu tenho essa primeira parte aqui da minha fórmula proposicional. Eu tenho um E, negação de R permanece negação de R. E agora eu tenho uma outra condicional. Ela é simples, né? Não é dessa forma aqui. Então, eu vou fazer o quê? Vou aplicar essa mesma regra de equivalência. Então, vai ficar negação de P ou S, certo? Tem que olhar essas letras aqui. Cuidado para não pegar essas letras aqui e confundir. Isso daqui eu posso colocar entre parênteses? Posso. Certo? Eu estou querendo separar isso daqui do E. Tudo bem. Seguindo, então, eu posso dizer que isso daqui é equivalente a uma nova interação. Eu não posso ter isso daqui também, ó. Eu não posso ter o símbolo de negação aplicado ao parênteses, que vai implicar que todos os termos que eu tenho aqui dentro são negados, né? Então, eu tenho que eliminar isso. Como que fica? Vai ficar negação de P, eu inverto o ou para E, quando eu aplico, né? Eu tô multiplicando, é como se eu estivesse multiplicando essa negação por todos os elementos que eu tenho aqui dentro dos parênteses. Então, negação de P e negação de Q.
ou R. Fecha esse parênteses e negação de R, negação de P ou S. Isso daqui eu posso falar que é equivalente ao quê, pessoal? Conseguir estar na forma normal. Faltou um símbolo, né? Faltou o E. Não, não está. Por que não está? Porque eu tenho essa situação aqui, ó. Eu tenho o V. Faltou um parênteses aqui também. Eu tenho um V, um OU, né? O símbolo de OU aqui no caso, que comanda o que eu tenho aqui dentro, certo? Então, nesse caso, eu preciso ainda usar uma regra de equivalência para eliminar esse tipo de situação. Que vai ser qual? Vamos analisar qual que a gente poderia usar aqui. Né? Eu tenho a associação e tenho a distributiva. Nesse contexto, o que melhor se encaixa eu utilizar? Vai me satisfazer usar a associação aqui no caso? Para transformar isso daqui nisso daqui? Não. Eu vou ficar na mesma situação. Agora, se eu transformar essas três proposições simples que eu tenho aqui em algo assim, aí sim eu satisfaço a regra, a exigência para colocar a minha fórmula proposicional em uma fórmula normal, certo? Então, aqui que eu preciso fazer? Eu vou pegar o R, ou R aqui no caso, tá? E vou, como se eu multiplicasse, né? R ou negação de P, mantenho o E, esse conectivo aqui eu mantenho. Veja que eu estou pegando esse OU aqui, repetindo ele com R, né? E agora eu vou pegar o R ou negação de Q. Então eu transformei tudo que eu tinha ali por meio da distributiva, certo? E ficou isso daqui. Agora eu posso separar dessa forma, ó. Eu separo os termos OU ali. E aí eu tenho um E, negação de R, e um E, negação de P ou S. Também vai estar entre parênteses. Então, essa é a forma normal. E aí eu pergunto, essa forma normal, ela é distributiva ou é conjuntiva? Ela é conjuntiva porque todos os termos estão separados com E aqui no caso. Ó. Eu não tenho mais a negação aplicada a parênteses. Eu não tenho mais condicional. Então, eu cheguei à simplificação da minha fórmula proposicional. Ela já está, então, normalizada ali. E agora, o último exemplo. Então, o nosso terceiro exemplo, só transcrever aqui a fórmula de novo. Tá? No caso, nós temos se P, então, Q. Né? Se P, então, Q. E depois, nós temos uma outra condicional aqui, na verdade, né? Se P, então Q, então R, certo? E aí nós temos o ou, o E, na verdade, né, pessoal? O E, negação de R, um outro E aqui, um P. Parênteses a mais aqui. Isso daqui é equivalente ao que, pessoal? Como que a gente vai começar a simplificar? Eu vou começar a simplificar eliminando condicional. Vou pegar esse daqui, que está mais interno aqui nessa situação. E aí eu sei que é a negação, que é a condicional ali. Se eu for observar a regra de equivalência, ele vai ficar negação de P ou Q no caso, certo? Continua com
a condição, a condição aqui de R. E posso fazer alguma coisa com essa situação aqui? Posso deixar ela do jeito que está por enquanto, né? Talvez eu nem precise mexer nela depois. Só vou precisar eliminar os parênteses ali. Bom, vou seguir aqui para o próximo. Vou ter que eliminar agora essa condicional. O que eu preciso fazer então? Sei que a minha regra vai negar então esse primeiro valor. Então vou negar, né, a negação de P ou Q. E agora eu coloco ou R. Certo? Fecho parênteses aqui e repito o que eu tenho aqui. Isso vai ser equivalente ao quê? Eu preciso agora eliminar essa dupla negação que eu vou ter aqui, certo? Então vamos tentar eliminar essa negação no parênteses aqui. Então vai ser negação de P. Eu vou por passo a passo. Eu sei que isso equivale à regra de equivalência dupla de negação, que eu posso transformar aquilo ali em Q. Mas vamos por partes aqui, mais devagar, para que a gente entenda passo a passo do que está sendo feito, certo? E aqui eu vou repetir de novo essa parte. Bom, agora eu vou repetir aqui, ficar mais rápido. E agora eu vou tirar a dupla negação. Só que o que eu tenho aqui ainda, né, pessoal? Faltou um parênteses aqui, né? Eu eliminei o parênteses aqui. E deveria ter deixado esse aqui. E agora fecho um outro aqui. Bom, agora eu tenho que livrar dessa situação aqui. Por quê? Porque eu tenho um ou aqui, ou R, e eu consigo aplicar, eu consigo ainda reduzir um pouco por meio da associação. A associação ou eu vou ter que usar uma distributiva? A distributiva. Porque a associação aqui em cima não vai resolver o meu problema. Ele vai manter a minha fórmula ainda não muito mastigada. Então agora eu vou pegar e vou utilizar aqui, né, a distributiva. Qual distributiva? Vamos ver se dá para aplicar também, né? A gente tem o OR aqui. Vamos ver se tá certo que veio aqui o R. Aqui a gente tinha o Q, aplicou, certo? Aplicou a condicional. E aqui, depois, nós aplicamos a condicional nessa situação aqui também, onde veio a negação para cá, para todo o meu termo aqui da minha fórmula proposicional. Aqui eu tive a inserção do ou, o R. Aqui eu trouxe a negação para dentro. Aqui, ó, ele passa a ser E, né, pessoal? Porque eu tive que multiplicar. A negação aqui, eu vou multiplicar aqui no caso, como se eu estivesse multiplicando a negação de P, então ficou a negação de P. O ou vai ficar E, no caso, e vai ficar negação de Q aqui. Agora sim. Agora eu posso pegar isso daqui e trabalhar aqui embaixo. Só substituir isso daqui. Bom, então agora eu posso tirar essa dupla negação. O Q fica negado, né? Ou R, agora sim eu posso aplicar. Agora tá certo a gente aplicar a distributiva. Como que vai ficar aqui no caso, pessoal? Vai ficar, né, o P ou R. Eu posso colocar isso aqui entre parênteses. Mantenho, certo? O que eu tenho aqui fora. Minto, o que eu tenho dentro, né? O que eu mantenho aqui é dentro do parênteses, é assim, né? R ou negação de Q e mantenho o que eu tenho aqui, né? Opa. Carro de som passando aqui na rua, né? Como se não tivesse quarentena, tudo bem? E aqui vai ser o E. Agora sim, e aí a gente tem o E, e aí aqui eu tenho a negação de R e P. O que eu posso fazer aqui nessa situação? Eu vou tirar os parênteses, eu não preciso deles, estão todos ambos separados com E, certo? Aqui eu tenho a separação do E, deixo isolado
o que eu tenho pelo termo ou, né? E, basicamente, eu tenho finalizado o meu exemplo 3. O que vocês devem fazer agora, pessoal? Vocês devem tentar responder a lista de exercícios. Eu vou deixar um vídeo extra, tá? Porque eu sei que é um pouco mais complicado essa parte das fórmulas aqui. Vou subir esses exemplos para cá. Vou disponibilizar esse arquivo também como um PDF lá na página do ambiente virtual, para que vocês possam ter como material de consulta. É isso, um abraço e até a nossa próxima aula.